Olá, espero que esteja tudo bem com você. Vamos falar hoje sobre as receitas e despesas para o produtor rural, o que ele deve declarar, como declarar, né? Então são vários itens aí que a gente deve conversar em relação a isso. Por isso eu estou compartilhando a minha tela para nós pegar naqueles, na legislação, ali no facilitador lá da declaração de renda mesmo que a gente pega no sistema, para ficar mais fácil o seu entendimento, tá bom? Então, meu nome é Marlon Ajala, sou contador, consultor e trago conteúdos de contabilidade, empreendedorismo, gestão, declaração de imposto de renda, enfim, uma infinidade de temas em relação ao empreendedor, ao questão tributária aí para lhe ajudar, tá bom? Então, já convido a se inscrever no canal, né? Fique com a gente aí, a gente traz muito conteúdo mesmo, né? E vamos nos aprofundar nesse tema hoje que a gente está fazendo uma coleção de vídeos, né? Uma relação de vídeos em relação à declaração de imposto de renda com todos os detalhes, facilitando. Então agora nós estamos, na questão do produtor rural, que é bastante coisa, né? O produtor rural, a gente tem vários clientes nesse segmento e eu acredito que esse vídeo aqui, se você é produtor ou vai iniciar as atividades, vai ser esclarecedor, tá bom? O tema é as receitas e despesas no Brasil. Então eu marquei aqui o que eu achei interessante em resumo para nós comentarmos no vídeo, tá bom? Então, clique na aba Brasil, lá na declaração, no sistema, informe os valores da receita bruta e da despesa de custeio e investimento de cada mês do ano calendário. Então, esse independente do ano, Então, você teve uma receita, mas eu tive uma receita e teve uma despesinha ali que diminuiu a minha receita. Não, você tem que declarar, ele vai ter o que no sistema? Os totais das receitas, de uma coluna as receitas, a outra coluna as despesas. A intenção, o intuito sempre é facilitar, Então, você deve colocar ali o total da receita bruta e do outro lado da despesa bruta. Mas eu não sei como que eu vou somar. Você tem que pegar todas as suas notas, por isso o produtor rural é mais importante ainda ter todas as notas guardadas, receitas e despesas, tanto notas fiscais eletrônicas, vai ter no meio eletrônico, mas tem o talão de produtor, ainda algumas situações ainda se usa o talão de produtor, então isso você deve guardar, e as despesas também, porque vai alterar bastante na questão do seu imposto. Então você deve ter essas notas, porque algumas empresas, quando enviam, tem situações diferentes aí que você pode não conseguir essas notas depois. Por exemplo, uma empresa emitiu uma nota de uma manutenção de uma máquina lá para você na sua lavoura, e essa empresa veio a falir, e aí você não consegue contato e talvez não consiga recuperar a nota se caso você perca. Por isso é interessante você, o que a gente faz com os nossos clientes, eles vão trazendo todas as notas, ou enviando para nós continuamente aí para a gente arquivar de forma digital, para deixar organizado. Quando chega lá na declaração, a gente já tem todas essas notas, já tem todas as receitas prontas, tem todas as despesas, então é um controle contínuo. Muitas pessoas pensam que a declaração do imposto de renda é apenas no mês de abril e maio. Está enganado, ele tem março, abril e maio agora, você tem que cuidar dessas notas das receitas e despesas, e questão de aumento de patrimônio, isso é o ano todo, então é uma previsão você se organizar durante o ano para apenas entregar a declaração lá no mês da entrega. Tá bom? Então, as receitas são as receitas brutas, independente das despesas, e do outro lado as despesas brutas também, tá? Que é o custeio e investimentos, todos os gastos, mas eu tenho o custeio. O que seria o custeio? É a manutenção, o que você gastou para manter, custear aquela lavoura, aquela atividade.
dependendo se é de 1 ou 2 lavouras. Investimento, eu comprei um maquinário, ele vai lá também nos dispêndios, tá bom? Outra, é possível preencher esta ficha importando os dados do livro caixa. Então, se você faz, você está obrigado, ou se não está obrigado e faz da mesma maneira o controle do livro caixa, aí ele vai fazer essa importação que vai facilitar muito mais para você, entendeu? Então, você fazendo o livro caixa, chega na época do sistema da declaração de imposto de renda, como outros sistemas, né, que fazem essa importação, essa questão da receita e despesa também faz aí, então é um facilitador. Receita bruta, venda de produtos e subprodutos, tá? Então, o contribuinte deve considerar a receita bruta rural venda de produtos e subprodutos da agricultura, cultivo de florestas, pecuária, apicultura, avicultura, cunicultura, piscicultura, sericultura, enfim. Então, captura e venda in natura de pescado, então tem que ser in natura, quando você processou já é uma outra questão, né? Isso você deve ter em mente. Muitas pessoas pensam que eu vou processar e vender, aí você está já falando de uma empresa que faz o processamento, já tem que ter alvará, né? É uma outra história aqui, você tem que vender sempre in natura, tá? Apenas colher e vender, tá bom? Exploração extrativa animal e vegetal, bem como transformação de produtos agrícolas ou pecuários, sem que sejam alteradas a composição e as características do produto in natura. Foi o que eu falei. Então, se você já processou, já alterou, é uma outra situação. O produtor rural, é errado ser produtor? Com certeza não. Não é esse é o intuito de lhe falar. A ideia é que o produtor rural ele apenas produz. Quando você processa, você altera aquele produto in natura, aí apenas você vai ter que se registrar de uma maneira diferente. Vai ter que registrar uma empresa, a atividade e daquela maneira ali, né? E também ter o alvará, que seria autorização para esse manejo, tá bom? Então acho que aqui eu fui claro para você entender. Tá? A receita da atividade rural deve ser comprovada. Deve ser comprovada por documentos hábeis e idôneos, tá bom? Usualmente utilizado nessas atividades. Então, nota fiscal do produtor, nota fiscal de entrada, notas promissórias rurais vinculadas à receita, as notas fiscais de produtor e demais documentos reconhecidos pelas fiscalizações estaduais e Distrito Federal. Ou seja, você vai ter que ter essa documentação. Foi o que eu disse no início do vídeo. Você tem que ter essa documentação para comprovar a receita e comprovar a despesa. O que acontece? No livro caixa você já vai registrando. Mas eu não faço livro caixa, eu sou um pequeno produtor ainda. Você vai apenas informar na declaração de renda o total da receita, o total da despesa, certo? Mas você vai ficar com esses documentos guardados se caso a Receita Federal lhe solicitar. Durante 5 anos a Receita Federal pode lhe pedir esses documentos. Então, guarde eles, né? Tenha a paciência de guardar aquela caixa de documentos ali, né? Ou no digital, para que você não tenha problemas, né, em caso se a Receita Federal daqui a um tempo lhe pedir, tá bom? Então já convidei o convidar de novo a se inscrever no canal, deixa um joinha aí se você deu um like aí se você gostou do conteúdo, né? A gente está aqui à disposição, a gente organiza esses documentos com um carinho, então acredito que você goste também de entender tudo isso, né? A gente traz às vezes um pouco meio demorado, né, a explicação, mas é com o intuito de nos aprofundarmos mais, porque a nossa meta aqui não é apenas lhe vender, não é apenas mostrar o nosso rosto aqui. A ideia aqui é ajudar, e para ajudar eu preciso me aprofundar nos conteúdos, né? Apesar de ser um pouco mais demorado, tá bom? Então vamos continuar aqui.
considera-se também receita da atividade rural, entre outras. O valor da alienação de bens utilizados na produção rural. Então, se eu alienei da mesma forma que o investimento do trator vai nas despesas, nos dispêndios, a venda de um trator usado vai na minha receita. Então, também é considerado receita. Então, é um meio de ser mais fácil aí para a Receita Federal controlar. Implementos agrícolas, equipamentos, máquinas, utilitários rurais, bem como das benfeitorias incorporadas ao imóvel rural, quando alienadas junta ou separadamente deste. Então, as sobras líquidas pagas, creditadas ou distribuídas pelas cooperativas rurais. Então, se você é vinculado a uma cooperativa, vai ter aquelas sobras, aqueles rendimentos. Aquilo é considerado receita. Valores recebidos de órgãos públicos, como auxílios, subvenções. A diferença é recebida por ocasião de fechamento da operação. Então, quando fechamento aí, né, em razão de variação de preço, aquela diferença ali é considerada receita. O valor dos bens, produtos rurais e animais que o subscritor entregar para integralização de capital. O valor pelo qual também tenha sido entregues produtos rurais em permuta com outros bens ou pela dação em pagamento. Então, isso também é. O contribuinte que recebeu durante o ano calendário anteriores adiantamento de recursos financeiros por conta de produto rural a ser entregue em anos posteriores e tenham efetivado a correspondente entrega do produto em 2024, deve informar nesta ficha nos respectivos meses o valor referente aos adiantamentos de cada mês. Então, se você recebeu, né, olha aqui, ó, se você recebeu adiantamento de recursos financeiros por conta de produtos rural a serem entregue, né, nos anos posteriores, e isso ocorreu no ano de 2024, foi o ano aqui que a gente pegou esse informativo, você deve informar ali os meses desses pagamentos. Então, é uma característica, né, que você deve saber em relação a isso, né, porque quando você teve aquele dispêndio, aquela saída de dinheiro, né, como eu já falei lá no outro vídeo, né, até indico você assistir os cuidados que você deve ter com o Pix, né, essas transferências bancárias, você vai informar de uma maneira indireta aí para a Receita Federal, porque saiu da sua conta aqueles valores. Então, a Receita Federal quer saber para onde que foi esse dinheiro. Se não for despesa, né, se for ou considerado despesa, no caso de pagamento de adiantamentos, ele deve informar aí quais os meses, para onde que foi, para quem pagou, né? Isso aí pode vir a solicitar na minúcia pela Receita Federal, tá bom? Então, deixe seu comentário aí se você tem alguma dúvida específica para mim poder lhe ajudar nessa questão aqui mais aprofundada em relação, né, à declaração do imposto de renda, tá bom? Então, a despesa de custeio e investimento, que seriam as despesas, né, pode ser considerado a despesa de custeio o gasto com computador, telefone, fax, combustível, lubrificante, salários, aluguéis e assim sucessivamente. Então aqui tem uma relação que eu indico você ler com calma. Se você tem alguma despesa que você tem dúvida, eu tenho despesa e não sei se pode ser considerada, pode me deixar nos comentários ou me chamar no WhatsApp que eu lhe ajudo aí a você entender. Mas basicamente o que acontece? Essas despesas, ela é a despesa usado para manutenção da sua fonte de renda, vamos dizer assim, dos seus investimentos na produção rural. O que acontece? Hoje, com a questão questão digital, está mais difícil ainda, porque o produtor rural ele queria juntar tudo as suas despesas pessoais e colocar lá como despesa de custeio.
vou supor aqui, para dar um exemplo aqui para você entender de forma mais fácil. Se nós usarmos o cartão de crédito para comprar coisa pessoal, aquela despesa de cartão de crédito ela não pode ser considerado como despesa rural. Você entendeu? Então, isso deve ficar bem claro na sua mente, que essa relação aqui, ela até maior, muito maior do que está discriminado aqui, inclusive tem aqui, ó, etc e tal, para que você saiba que tem mais coisas que podem ser incluídas, tudo que você gastou aí na atividade rural, mas tem que ser o que você gastou na atividade rural. Outras despesas não devem ser consideradas, tá bom? Vamos continuar aqui. INSS, demais encargos trabalhistas, benfeitorias realizadas no imóvel. Olha aqui, ó, benfeitorias realizadas no imóvel também é considerado, ó, currais, casas, galpões, açudes, pastagens, cercas, desmatamentos, etc. Aquisições, ó, detratores, equipamentos, implementos, veículos de carga, enfim, é uma infinidade de atividades aí, despesas que você pode deduzir lá no seu imposto, tá bom? A despesa deve ser assim considerada: os encargos financeiros efetivamente pagos, as aquisições a prazo no mês do pagamento. Então aqui, ó, eu vou voltar aqui e explicar melhor esse item aqui para ficar mais fácil você entender. Despesa deve ser assim considerada: os encargos financeiros efetivamente pagos em decorrência de empréstimos contraídos para o financiamento, custeio e investimento na atividade rural no mês do pagamento. Então, não é nada que houve uma previsão de pagamento, é o que foi efetivamente pago. Deve considerar, eu ia pagar 7 mil e paguei 3, considera os 3. É o que foi efetivamente pago, tá bom? São observações aqui que você deve considerar que pode alterar bastante no seu imposto a pagar, tá bom? Aquisições a prazo no mês do pagamento de cada parcela. Então, se eu comprei um trator, você deve considerar as parcelas pagas naqueles meses. Não porque eu comprei um trator de 300 mil, eu tenho que colocar os 300 mil na despesa. Eu tenho que colocar as parcelas que eu estou efetivamente pagando. Entendeu? Se eu paguei 30% do meu trator, é os 30% que vai deduzir. No outro ano, as outras parcelas. Tá? O valor do bem adquirido por meio de financiamento rural no mês do pagamento do bem e não no mês do pagamento do empréstimo. Então, aqui, o valor do bem adquirido, ó, se eu comprei ele de forma financiada, né, eu tenho que considerar no mês do pagamento do bem. Independente o valor, né, a dívida ali criou-se, mas eu tenho que considerar o mês do pagamento do bem e não no mês do pagamento do empréstimo. Tá bom? Então, se eu comprei um trator agora e ele foi pago, né, agora via empréstimo, mas eu paguei, eu quitei ele agora, eu tenho que quitar na declaração do imposto de renda, colocar total. Depois tem as dívidas, né, dos empréstimos. Aí é outra questão. O que eu vou colocar? Apenas as despesas, né, com o banco, as despesas bancárias futuramente, mas o bem já foi pago e já foi deduzido lá nas despesas incluídas na declaração do imposto de renda, entendeu? O valor de cada parcela paga após o recebimento do bem, quando adquirido por meio de consórcio ou arrendamento mercantil, no mês do respectivo pagamento. No consórcio, eu estou pagando um consórcio, tá? E eu não recebi o bem, eu vou considerar pago, vai lá para o meu ativo, né, aqueles meses que eu paguei o consórcio. Aí depois, quando for contemplado, vai vir aquele bem lá para o meu ativo, né, vai vir para o meu patrimônio, e depois vai sair aquelas parcelas que eu paguei de consórcio, vão sair e vai vir para o bem. Então é um consórcio contemplado, tá bom? Eu acredito que aqui ele vai ser um pouquinho mais complexo, né, para você que quer entender, mas
eu estou explicando aqui da minúcia para você entender definitivamente todos esses itens aqui, né? Que a gente às vezes pensa, por que o contador faz tanta enrola bastante para entregar a declaração de imposto de renda? A gente tem que conferir todos os tipos de pagamentos, todos os tipos de receitas, despesas, fazer essa separação aqui que eu estou explicando para que não tenha problemas futuros, e é fácil de ter problemas futuros, tá bom? As despesas devem ser comprovadas por meio de documentações hábeis e idôneas, tais como notas fiscais, guias, recolhimento, tá? Reconhecidos. Isso eu já falei que você deve ter essa documentação. Aqui tem observações. Atenção. O valor correspondente aos produtos rurais entregues em permuta ou entreguei produtos rurais deve ser considerado como receita no mês do pagamento. Então, quando eu vou receber aqueles produtos, deve ser, em cada parcela devo considerar a receita, entendeu? Nos contratos de compra e venda de produtos rurais para entrega futura, que prevejam devolução de valor, o valor devolvido deve ser, após a entrega do produto, constituir despesa no mês da devolução. Então, quando eu devolvi, né, aqueles produtos, né, o pagamento, aquele empréstimo ali, né, que é o contrato de compra e venda, aí ele é considerado despesa naquele mês. Antes da entrega do produto, não constitui despesa. Então, se eu não entreguei o produto, não entreguei não entreguei o produto e nem paguei naqueles contratos de compra e vendas, não é considerado despesa, tá bom? Então eu acredito aqui que eu expliquei bastante coisa em relação a isso, o vídeo ficou um pouco extenso, mas como eu disse, eu tenho que explicar de uma forma mais aprofundada. Eu li aqui, expliquei cada um deles. Se você ficou com dúvida, deixe nos comentários, me chame no WhatsApp, né? E se inscreva no canal aí pra gente continuar conversando aí. Vai ter muita coisa aí em relação à atividade rural aí que a gente vai explicar. A declaração de imposto de renda a gente iniciou lá no começo das explicações e vamos só terminar lá no final, ou seja, nós vamos fazer toda a regra da declaração do imposto de renda na minúcia, tá bom? Então se inscreva no canal aí que a gente vai conversar muito ainda, tá bom? Muito obrigado e um forte abraço e até o próximo vídeo.